Jovem Pan. E a gente está aqui com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, novo presidente do partido em João Pessoa, pré-candidato à prefeitura. E a gente vai conversar com ele a partir de agora. Ministro, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Jane, e a todos que nos assistem e ouvem pela Jovem Pan. Começar falando sobre essa mudança no Diretório Municipal. O deputado federal Cabo Gilberto Silva era o presidente, inclusive ganhou esse cargo recentemente, depois da eleição a deputado federal. Houve uma divergência muito forte dentro do partido em torno dessa pré-candidatura do seu nome a prefeito de João Pessoa. Existem 3 nomes no partido que defendem uma outra condução. E houve a decisão agora do Diretório Nacional em colocá-lo nesse Diretório Municipal aqui da capital, demonstrando que a intenção do partido é realmente seguir com a sua candidatura a prefeito de João Pessoa. Como é que o senhor recebeu essa missão? Quando se deu essa decisão de que o senhor também assumiria o Diretório Municipal de João Pessoa? Bom, a Executiva Municipal era provisória, já tinha um período de duração que expirou e a Executiva Nacional resolveu me colocar à frente do Diretório Municipal de João Pessoa para construir as bases para a nossa candidatura em 2024. Porque o que nós queremos mesmo é construir uma João Pessoa melhor, de verdade, porque há 25 anos João Pessoa é administrada por 3 pessoas e o avanço foi muito restrito em função do potencial que tem a nossa cidade. Então, queremos discutir com a sociedade pessoense, quais são aqueles problemas que mais afetam o dia a dia de cada um. E foi nesse sentido que o Diretório Nacional do PL fez uma análise de todo o contexto e o perfil dos nossos integrantes, que são todos muito qualificados. E na política, há membros de um determinado partido que tem mais vocação para o executivo. Há outros que a vocação maior é para o legislativo. Por exemplo, o deputado federal Cabo Gilberto Silva faz um excelente mandato em Brasília. Nós temos aqui o deputado estadual Valber Virgulino, que é muito combativo, tem um papel de destaque na Assembleia Legislativa. Eles foram muito bem votados no último pleito eleitoral. E o presidente Valdemar da Costa Neto e o presidente Jair Bolsonaro, de maneira consensual, entendem que, nesse momento, o nosso nome deve ser submetido à apreciação do povo de João Pessoa. Ministro, tem como aparar essas arestas? Porque ontem nós ouvimos aqui Cabo Gilberto e ele se mostrou extremamente incomodado, Mais uma vez, ele sempre tem dado declarações nesse sentido, incomodado com a indicação do seu nome para essa corrida, aliando-se ali a Valber Virgulino e ao próprio Nilvan Ferreira, que também se coloca como um pré-candidato à prefeitura de João Pessoa. Tem como aparar essas arestas e resolver isso internamente, ou o senhor não vê como isso ser resolvido? Ainda ontem, também aqui na rádio, ele disse o seguinte, essa indicação não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, ele não é o nome do presidente Bolsonaro, e aí? Seguramente, Regiane, não tem nada a ver com o atual presidente da República, Até porque em 2021 o presidente Bolsonaro me convocou aqui na Paraíba. Por quê? Porque ele confiava em mim, ele confiava no povo da Paraíba também, ao escolher um paraibano para ocupar o principal cargo no Ministério. Isso é uma agenda já vencida no Partido Liberal, A Executiva Nacional tomou já a deliberação de me colocar à frente do Diretório Municipal, e que nós temos que fazer, na realidade, não é ficar discutindo essas questões internas. Já virou a página. Vamos discutir o que o povo de João Pessoa quer saber. Quais são os planos de governo para a cidade de João Pessoa? Nós queremos melhorar a saúde da cidade. Estamos vendo aí o que é que está acontecendo. Uma ineficiência total. As pessoas me procuram na rua reclamando. Falta de projeto para a cidade. Isso é uma situação crônica. Parece diabetes e hipertensão arterial que não tem cura. A gente vê a ineficiência da gestão que se repete ano a ano e os prefeitos estão mais preocupados em encher a prefeitura de apadrinhados e de cooptar a Câmara dos Vereadores para ter todos os vereadores na base de apoio do governo e sequer consegue aprovar o plano diretor da cidade. Por isso que não interessa muito para mim ficar discutindo essas questões internas, porque isso é uma matéria já julgada, Ninguém aqui duvida que o presidente Valdemar da Costa Neto já de uma maneira terminativa já selou que o martelo foi batido e o candidato,
o pré-candidato a prefeito da cidade de João Pessoa sou eu, e nada disso acontece no PL sem o aval do presidente Jair Bolsonaro. E ninguém melhor do que eu, que era titular do seu time, para saber qual é o posicionamento que o presidente Bolsonaro quer dar ao partido na cidade de João Pessoa. Eu já ia fazer essa pergunta, mas ele já respondeu. Já ia perguntar, a decisão de Valdemar Costa Neto é a decisão de Bolsonaro? Eles estão sintonizados nisso aí, porque, segundo Cabo Gilberto, não estaria, e o senhor acaba dizendo aqui que está. Então, acabou já respondendo a minha pergunta. E não é só a questão do cabo, viu, Regiane? São todos os membros do partido. Tenham ou não mandato. Ocupe ou não posição em diretórios. Né? Por exemplo, uma causa pétrea do nosso partido. Não fazer aliança com partidos de esquerda. Essa gente não é só adversário nosso. Eles são inimigos da liberdade. Aproveitando esse gancho, Nós vimos Caio isso. Roberto, ministro, anunciou apoio a João Azevedo, vai integrar a base do governo João Azevedo. No evento que houve na sexta-feira, disse inclusive que estava alinhado nesse movimento ao deputado federal Wellington Roberto, que é presidente do PL aqui na Paraíba. Isso incomoda o senhor? Não é questão de incômodo, né? É uma questão de que existia uma diretriz partidária e qualquer parlamentar ou não que tem um posicionamento diferente vai ter que prestar satisfações às instâncias partidárias. No caso, o diretório estadual e diretório nacional, acerca desse tipo de aliança que é incompatível com o decálogo do PL. Nós não fazemos alianças com partidos que defendem o aborto. Não dá. É incompatível com o nosso partido. As alianças podem ser com partidos do espectro conservador. Fora disso, não. Para o Saímos senhor com chapa defender o puro sangue. aborto e defender a descriminalização do aborto são coisas iguais? Descriminalização do aborto, porque nós temos uma lei, Rejane, que já contempla essa questão. É uma lei de 1943, ou seja, a sociedade já entende disso. E quem tem que dispor acerca de matéria legislativa é o Congresso Nacional. Não é? E a questão do aborto, eu sei que é uma causa sensível, mas isso diz respeito ao direito à vida. A vida é um bem tutelado pelo Estado, a dignidade da pessoa humana. E não vale querer inverter isso para colocar o contrário, para dizer que descriminalizar o aborto, isso vem para atender a dignidade da pessoa humana, porque é justamente o contrário, e muito menos isso ser discutido no âmbito de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi proposta por um partido de esquerda, o PSOL, que é um partido sabidamente abortista. Então está tudo ligado. Então essas mesmas pessoas que defendem aborto como método contraceptivo são as pessoas que dizem que a mulher não pode escolher a via de parto. Quer dizer, é um contrassenso. Isso está ligado também à descriminalização das drogas. Basta de ativismo judicial. Esses temas têm que ser discutidos no Congresso Nacional. E no caso da descriminalização do aborto, da ampliação dessa legislação que toca ao aborto, isso, na minha opinião, isso teria que ser submetido a um referendo popular. E quanto ao aborto social, o que é que o senhor acha disso? Porque existe muito essa discussão. Muitas vezes a criança nasce, a criança é desamparada, a criança vive em situação de rua, muitas vezes os pais abandonam e a gente fala exatamente dessa questão de aborto social. Como é que o senhor vê isso e qual seria o papel da política para prevenir e combater isso? Absolutamente contra, né? Essa questão de aborto social. Aborto é o assassinato de um ser vivo. Não podemos, de maneira nenhuma, chancelar esse tipo de Então, o situação. senhor acha que essa terminologia ela é equivocada? Absolutamente equivocada. Essas questões sociais se resolvem com políticas públicas eficientes. Não é? E, para isso, a gente tem que acabar com a corrupção. Porque o dinheiro da corrupção ele é subtraído das políticas de saúde, ele é subtraído da educação. E qual é a consequência? Não é? Por exemplo, a mortalidade materna, não é? Que é algo que se quer evitar de toda forma. As principais causas: complicações hipertensivas, sangramento e infecção. Como é que a gente combate isso? É com aborto? Claro que não. Nós combatemos isso melhorando a condição de assistência materna. Foi o que nós fizemos à frente do Ministério da Saúde, através do programa de rede de atenção materno-infantil, que dobrou os recursos para assistência materna. Antes existia a Rede Cegonha, que teve o mérito de melhorar a assistência neonatal, mas a assistência ao parto, o que se preconizava eram as chamadas casas de parto, onde não tinha médico à frente como responsável. E nós mudamos isso. Nós colocamos mais 800 milhões de reais para melhorar a assistência materna. Até essas estatísticas que dizem que há um número excessivo de óbitos decorrente de aborto clandestino, essas estatísticas não são
corretas, até porque no Brasil a questão do estupro, né, que também é um crime tipificado, é um crime de ação pública incondicionada, não é necessário a mulher levar um boletim de ocorrência, a palavra dela é suficiente. Ela chega no hospital público e ela vai ser atendida. Aquele aborto que ocorre em função do risco de vida materno, que é o que nós chamamos de aborto terapêutico, essas situações elas já estavam presentes desde 1943. Agora, se nós queremos validar o aborto porque a mulher está gestando alguma criança, hoje existe um avanço muito grande, né, da medicina fetal, alguma criança com uma doença rara, o que nós vamos fazer? Nós vamos validar a eugenia? Então é um tema que ele precisa de ser discutido com a sociedade. Ele não pode ser motivo de decisão de 11 pessoas que sequer receberam um voto. Então, absolutamente contrário a esse ativismo, e essa DPF nós queremos que o STF arquive, porque o lugar disso é o arquivo. Queria trazer de volta a discussão aqui para João Pessoa. É importante o debate desse tema porque está em pauta realmente no Supremo Tribunal Federal, mas ainda nesse âmbito da saúde, o senhor já colocou algumas críticas à gestão atual da Prefeitura de João Pessoa, disse inclusive que não é um problema de hoje, tem um histórico ruim em relação à saúde. Pegando o gancho também político, os integrantes ali do PL que defendem uma outra candidatura dizem o seguinte, olha, a candidatura de Queiroga atrapalha o bolsonarismo porque divide. Então eles querem lançar um outro candidato e isso causaria uma divisão de votos. E essa divisão interessa justamente a João Azevedo, Cícero Lucena, é o que eles colocam como se a sua candidatura fosse uma espécie de ajuda indireta a Cícero Lucena. O senhor já demonstrou aqui uma oposição à gestão atual. Além do âmbito da saúde, quais outros pontos o senhor avalia que a gestão atual não está agindo da maneira correta? Não é só a saúde, né? A saúde, a questão da educação, nós temos deficiências, a questão da mobilidade urbana, que se deve a uma falta de projeto, por exemplo, em relação aos transportes públicos, não é? Temos que discutir como melhorar o transporte público na cidade de João Pessoa. Será que aqui se aplicaria canaletas exclusivas de ônibus? Lá no passado fizeram aqui na Epitácio Pessoa. É uma balbúrdia completa, porque mistura ônibus com carros particulares. Enfim, discutir a questão do metrô. Precisamos discutir a questão do metrô. Inclusive existem projetos no BNDES sobre o metrô, toda a zona sul de João Pessoa, Valentina, Mangabeira. Você chega uma hora dessa, para você chegar de Valentina para cá, é uma via crucis. O cidadão que pega ônibus, que está nos ouvindo agora, sabe que tem que sair de casa às 5 horas da manhã para ir para o seu trabalho, né? E quando eu falei em saúde, isso também interfere no conceito de saúde de uma forma transversal. O sujeito no trânsito se irrita, estresse, sobra pressão arterial, isso aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto. Nós vamos fazer seminários para discutir com a população de João Pessoa, trazendo especialistas, não só daqui, da nossa cidade, mas de cidades onde deu certo. Não é? Porque nós temos que nos mirar nos exemplos que deram certo, não nos exemplos que não dão certo, para trazer aqui para a nossa cidade de João Pessoa. Veja essa questão da BR-230, que se transformou na principal via da nossa cidade. Não é? Lá no passado, intervenções como aquele viaduto ali de Manaíra, né, o viaduto do Gás, que as pessoas batizaram com o nome de Sorrisal, já está aí de novo o Sorrisal com problema e as pessoas não conseguem simplesmente se deslocar. A gente não tem um projeto consistente para a ampliação da BR-230 porque houve um adensamento de negócios que se abriu no entorno da BR que hoje a gente tem dificuldades de trazer uma solução definitiva. Então queremos discutir com a sociedade pessoense para fazer uma João Pessoa melhor de verdade. Não é só dizer que cuida das pessoas. Tem que cuidar de verdade. Tem que melhorar. Por exemplo, maternidade. Quais são as maternidades que nós temos aqui? Não tinha nem nascido, era Canda Vargas Municipal. Felizmente temos a Canda Vargas, uma boa maternidade. O Hospital Santa Isabel não consegue ser nem o que era a antiga Santa Casa de Misericórdia, que foi fechada nos anos 90, apesar de ter havido avanços, né? Porque não é só crítica, né? Há melhoras, há avanços. Por exemplo, na atenção especializada cardiovascular, houve um avanço na região metropolitana com o hospital metropolitano que foi instalado aqui em João Pessoa. Agora nós precisamos ter o equipamento funcionando, né?
não só atendendo as pessoas, mas mudando indicadores de saúde pública. Outro problema, bom, eu como ministro da Saúde visitei todos os estados dessa federação, diversos municípios. E a gente vê, né, que as queixas são as mesmas, não é? E o remédio que se aplica é um velho remédio que não tem solução. Ou seja, velhos problemas, novas soluções. As soluções, aumentar a tabela do SUS, quer dizer, isso não é solução. O que nós temos que fazer é mudar o modelo de remuneração, como nós fizemos no Ministério da Saúde com o programa Previne Brasil. Tá? Então, prioridade, atenção primária. Com essas críticas, inclusive a outras áreas da gestão, como é que o senhor vê essa acusação de que a sua candidatura seria uma forma de beneficiar o prefeito Cícero Lucena dividindo o bolsonarismo? Exato. E aí, deixa eu pegar carona nisso, porque o senhor tem um irmão que hoje está na gestão do Cícero Lucena, que é o Marco Queiroga, que foi, inclusive, da base de apoio, acho que líder do governo de Luciano Cartacho, quando ele foi prefeito. Isso acaba reforçando essa tese, inclusive, né, de muita gente de dentro do bolsonarismo, de que a sua candidatura estaria reforçando, na verdade, uma possível candidatura de Cícero Lucena. Como é que o senhor enxerga isso? E o fato de o senhor ter um irmão hoje na gestão do prefeito Cícero Lucena não atrapalha a sua candidatura? Bom, eu não faço política com essa coisa de família, né? Sou médico, aqui atuei na cidade de João Pessoa como médico durante mais de 3 décadas. Fui alçado à condição de ministro da Saúde e, antes disso, presidi a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo. Cheguei ao Ministério da Saúde, não foi por conta desses conchavos políticos. Meu irmão já está na política desde 1992, eu não exercia um papel na política partidária. Ele sempre esteve ligado a esses partidos de esquerda, não é? Então, é uma cláusula pétrea do nosso partido. Não tem aliança com o partido de esquerda, ele tem a vida dele. Política, eu tenho a minha. Eu sou do time titular do presidente Jair Bolsonaro. Quando o presidente Bolsonaro jogava a bola para mim, eu já sabia onde é que ele jogava a bola. Então, toda essa bobagem aí que fica falando de bolsonarista, não bolsonarista, isso não leva a nada. Mas porque o PP, todos na sabem. sua visão, Agora é de mesmo, esquerda, o PP, ministro? o PP não é um partido de esquerda. Mas ele está na base do prefeito Cícero Lucena, essa questão que não do partido do Cícero Lucena é aliado com essa esquerda. Né? E, aliás, antes ele era de que partido? Do PSDB, é um partido de isentões, não é? Que foge do que é o cerne da política de um partido liberal, que defende um Estado mínimo, um Estado eficiente, defendemos diminuição de impostos, defendemos a eficiência da administração pública, é tudo que essa gente não faz. Então, não tem nada a ver comigo do ponto de vista político. O senhor estava falando na questão de políticas públicas que são necessárias para se combater uma série de problemas que a gente tem, problemas urbanos e rurais, ou seja, um problema das cidades como um todo. E aí eu quero entender, na sua visão, como é que se faz política pública com um Estado mínimo? Eficiência da gestão pública, né? O Estado inchado não quer dizer que é o Estado eficiente. Mas um Estado mínimo também não significa... Um Estado eficiente também não significa que seja mínimo. Então tudo é equilíbrio, ou não? Rejane, ele tem a obrigação de cumprir aquelas questões básicas, né? O direito à saúde, o direito à educação. E essa prestação de serviço, não obrigatoriamente, precisa ser prestada pelo Estado. Então, nós temos o terceiro setor, as entidades filantrópicas que prestam esse serviço. Ou seja, independente de ser o Estado ou de ser um privado, o que nós precisamos é verificar os resultados, não é? Temos que medir desfechos. Nós fizemos isso no Ministério da Saúde, por exemplo, com o programa Previne Brasil, né? Então, o recurso antes era alocado per capita, R$ 22,00 per capita para os municípios. Nós criamos o Previne, que mudou o modelo da remuneração, a captação ponderada. Então, o município que recebe mais recurso é o que presta serviço de melhor qualidade. E os indicadores, 7 indicadores. Por exemplo, o cadastramento da população atendida nas unidades básicas, no SUS-AB, no Conect SUS, aplicação de vacina pentavalente, exame pré-natal odontológico, a questão da medida da pressão arterial, do diabetes. Então, quanto mais o município faz isso, mais o município recebe recursos. Houve críticas, os pequenos municípios não conseguem fazer isso. Ora, São José da Lagoa Tapada, aqui no sertão da Paraíba, teve pela segunda vez nota mais elevada do Previne Brasil. Então isso cria um ciclo virtuoso. Isso também pode ser feito na atenção especializada. Então nós queremos trazer esse modelo, o modelo do PL de gestão do município
em relação à saúde para melhorar a assistência à saúde da população. Vocês sabiam que quem regulamentou a saúde digital fomos nós? Nós regulamentamos a saúde digital no Sistema Único de Saúde. Qual o impacto disso? Vai melhorar o atendimento na atenção básica, porque eu não preciso resolver a maioria dos problemas que eu encaminharia para a atenção especializada à saúde, porque um especialista vai dar suporte à atenção básica. Ou seja, nós podemos ter um Estado mínimo e um Estado eficiente, trazendo o que a sociedade quer, que é serviço de qualidade. Nosso tempo está bem apertado, mas ainda nesse ponto eu queria saber como é que o senhor avalia a proposta do prefeito Cícero, o João Pessoa Parcerias, que justamente busca entregar à gestão privada o aspecto da manutenção de prédios, de construção de unidades de saúde. Seria possível, caso o senhor fosse eleito, manter um projeto nesse sentido? Bom, primeiro precisa ver o projeto, né? Porque tinha um projeto da engorda da Orla, que a Orla já não vai mais engordar. Não sei se ela está tomando o Ozempic ou esse remédio novo, esse Monjaur aí, que foi aprovado pela Anvisa. Então nós precisamos saber se esse projeto não é parecido com aquela tal da Cruz Vermelha brasileira, que resultou na Operação Calvário, que deveria ser um calvário para os infratores da lei, mas na prática é um calvário para a sociedade, que vai buscar os hospitais e tem assistência ruim. Então precisamos conhecer o projeto. E esse projeto precisa ser discutido com a sociedade. Nós vamos apresentar o nosso projeto nos nossos seminários e discutir com a sociedade de João Pessoa. Eu deixei uma pergunta também sobre o cenário nacional. Se coloca muito o nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como um possível sucessor desse legado do grupo bolsonarista, do grupo mais à direita, para as eleições presidenciais. Eu queria perguntar se o senhor concorda com isso e como o senhor vê, por exemplo, o partido de Tarcísio com participação no governo federal, já que recentemente houve essa incorporação. Bom, nós temos vários quadros dentro desse espectro conservador. Ainda esperamos que a Justiça Eleitoral, após o devido processo legal, reveja essa posição que prejudicou a sociedade brasileira tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O meu colega, ex-ministro Tarcísio Freitas e hoje governador de São Paulo, faz uma gestão inovadora em São Paulo e pode naturalmente ser um desses nomes. Há vários nomes que podem ser submetidos à população brasileira. Em relação aos republicanos... Considera ele o melhor nome? Não, o nome nosso é o presidente Jair Bolsonaro. Esperamos que a Justiça reveja. Temos também a nossa primeira-dama, que é uma primeira-dama de verdade, né? Que trouxe uma nova agenda para o Brasil e hoje no PL Mulher faz um trabalho excelente. Tarcísio é um desses nomes, Tereza Cristina, tem vários nomes. E vamos trabalhar com a perspectiva do presidente Bolsonaro. Em relação aos republicanos, que tem um dos membros lá, parece que é uma posição individual dele. Doutor Queiroga, me diga uma coisa. Prefeitura de João Pessoa, disputa pela Prefeitura de João Pessoa, para a gente finalizar, quais seriam os partidos que estariam aí no espectro aí de alianças para uma possível formação ali de uma chapa para a disputa das eleições? Ou seja, com quem o senhor e o PL da Paraíba se aliariam? Os partidos conservadores, aí está o Republicanos, o União Brasil, o próprio partidos menores, né? União Brasil hoje está na base do governo Lula. União Brasil está na base do governo Lula, mas nós temos o senador Efraim Moraes, que aqui teve uma votação maciça dos conservadores e é um dos partidos que podem ter uma aliança conosco. E podemos sair com a chapa por sangue. Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Teremos outras oportunidades aqui. Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado, Muito Daniel. obrigada. Obrigado, Rejane. Um prazer falar com vocês.